Eu cheguei em Maringá em 1997 e no diário, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi o Maringá 50 anos, a cidade estava completando 50 anos naquela época. E como eu estava começando ali, me jogaram uma porção de matérias para entrevistar os pioneiros da cidade. E para muita gente da redação, não olhava de cara feia para aquele tipo de entrevista, porque eram entrevistas com pessoas de uma certa idade, as histórias eram meio parecidas, o pessoal que já estava aqui já conhecia uma boa parte dessas histórias, né? E para mim não, para mim foi ótimo, né? Que aquela curiosidade como jornalista de perguntar, e eu vi que a cidade era bem novinha, para quem veio de uma cidade como Petrópolis, que tem quase 200 anos, vi uma cidade que só tinha 50 anos, e completamente diferente, e eu guardei muitas histórias ali. Aí o tempo passou e isso aí eu vi que muito do que eu já tinha entrevistado se refletia no cotidiano da cidade. E agora depois, 10 anos depois, já em 2007, um pouquinho antes, em 2005, 2004 para 2005, a CBN lançou um projeto que contava a história da cidade através de depoimentos. Até me perguntar o que você achava do projeto, foi bem rápido a ideia que me passou na cabeça, Vozes da História. E acabou ficando, e o projeto ficou com a CBN, eu já não estava mais na CBN, o pessoal continuou fazendo trabalho lá, mas me chamaram para completar esse trabalho, completei esse trabalho do Vozes e ficou um período parado depois desses projetos especiais. Aí me chamaram para um projeto chamado Ruas da História, que é um projeto muito interessante e cabe muito com Maringá. Que o Maringá, devido ao seu planejamento, ela conta com vários sítios temáticos. Nós temos um bairro dedicado a um determinado tipo de um tema diferente, um outro bairro é outro tema, nós temos um bairro dedicado só a pessoas da música popular brasileira, um outro bairro dedicado a pássaros, outro a árvores, outro a estados, outro a médicos, outros a políticos, um grande número de ruas com nomes de pioneiros já falecidos, ou seja, as ruas têm sua história. Às vezes a gente mora numa rua, fala o nome de uma pessoa, mas não sabe quem foi essa pessoa, o que essa pessoa está de uma certa forma fazendo parte de sua vida. Porque é seu endereço que está ali, é a sua casa que está ali, né? E Descobrindo Ruas da História é uma verdadeira viagem, muito gratificante, não só para conhecer mais ainda a história de quem é quem aqui, na história de quem foi, né? Na história de Maringá, mas também a história do Brasil e a história mundial. Personagens que, para muita gente, não temos muita intimidade, personagens da área da medicina mundial, que é bom lembrar que quem fez toda essa ideia de sítios temáticos foi o Vladimir Babikov, que foi engenheiro da Companhia de Melhoramentos, a que colonizou a região e que fez o projeto Maringá, e foi ele que, na hora de batizar as ruas, ele que foi dando esse tom de sítio temático. Ele também até batizou algumas cidades aqui da região, algumas cidades cuja origem não é muito agradável, que ele pegou um globo, girou o globo, apontou, viu uma cidade escrita Astorga lá na Espanha e colocou o nome de Astorga. É um nome de às vezes é uma origem que não dá, que não sei se os moradores gostariam muito de saber como é que foi a origem desse nome. Mas é curioso, né? São histórias super curiosas, que você vai colecionando. E sempre é uma ideia a mais, alguma coisa que você vê que a cidade está ali e que enriquece cada vez mais a vida cultural através de suas ruas.